Vixe, Maria. Gente, olha eu aqui de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. A Adri, coitada, ela deve ter despencado, que eu saí de uma tela e vim para outra. Oi, Jane, você me ouve? Agora ouço. Ufa, agora vamos ver, porque eu estava no tablet e a Adri estava lá comigo. Aí eu tentei voltar de novo no celular Aí e fechou. ela, coitada, ficou lá. A Cecília disse que agora o som tá bom. Tá bom, sim. Vamos só falar para a Adri. Ah lá, ela falou, chama de novo. Chama, nós chamamos tudo de novo, meu Deus do céu. Vem, Adri, agora vai. E eu vou arrumar aqui para. Aí. Ninguém sai, ninguém sai. Ninguém sai. Gente, ninguém. Ai, que horror. Peraí, que agora eu vou arrumar aqui o negócio. Porque eu tô segurando na mão, não dá para conversar a live inteira segurando o celular na mão. A Eriquinha tá até comemorando lá. Finalmente. Finally. Não é a gente. Gente, vai entender. A Aline tá aqui com a gente. Que legal. Ai, gente, agora vai. Eu vou começar de novo. Faz de conta que a gente acabou de entrar. Sim. Gente, segundou mais um episódio do Eu, Elas, Nós. Eu tô aqui com as duas amigas que eu amo muito, a Adriana e a Jane. O nome do nosso encontro de hoje, Aposentei Agora. Então, a gente vai ter mulheres, vida, uma carreira, uma aposentadoria e muita literatura e muito papo. Então, eu estou muito feliz, vou começar de novo, que a gente teve uns problemas tecnológicos aqui, aproveitando para agradecer a Adri e a Jane. Fiquei muito feliz quando vocês toparam. Eu sei que eu comecei esse trabalho e ele pode ter ficado parecendo que se tratava apenas de um encontro com a mulherada que eu tenho conhecido nos cursos, nas formações, nos eventos literários, que também estão escrevendo, ou que já escrevem há muito tempo. Mas a minha ideia sempre foi a gente, enquanto mulheres, ter um espaço para estar conversando, para estar compartilhando e sempre falando da literatura, mas muito mais como ela, com o poder que ela tem, o que ela pode fazer na vida de cada pessoa, como a gente sabe que faz na nossa, porque não é um curso, não é um seminário, né? Não é nada voltado para o aperfeiçoamento da escrita. Eu acho que é muito mais para a gente dar a nossa contribuição no sentido do quanto que a leitura pode fazer com a gente, que todo mundo encontra algo que faça sentido para você. É igual música, é igual outras formas de arte. Então, eu fiquei muito feliz quando vocês toparam, porque eu lembro quando eu comecei a chamar as colegas, as amigas, as pessoas com quem eu trabalhei na educação, e a maioria falou assim, mas eu não escrevo, não, mas o projeto não é específico para escritoras, ele é sobre nós mesmos, como eu acabei de dizer. E aí, eu vou... Agradeço o pessoal que está aqui, e preciso lembrar que quando a gente termina aqui, eu vou subir o vídeo na íntegra para o meu canal no YouTube e lá ficam todos os vídeos e todo mundo pode ver e a gente faz os recortes, porque aqui no Instagram só dá para a gente fazer a live e depois fazer umas postagens pequenas, assim, né, de alguns momentos que a gente, no caso de hoje, que a gente ainda vai ver aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Adri e a Jane. Eu tive a honra de trabalhar com as duas e tem algumas informações que elas mesmas me passaram, mas eu já vou avisá-las de que eu vou permear com algumas coisas da minha própria cabeça.
da minha própria vontade. Amém. Meu programa, minhas regras. É. Bom, a gente tem aqui a Adriana Olivato Arantes, minha amiga Adri. É uma mulher tão bonita por dentro e por fora, assim, não tem uma vez que o olho não brilha, que o abraço não é gostoso. E a gente se conhece há muito tempo, né, Adri? A Adri cobria o meu espacinho de sair para amamentar meu filho mais velho, quando a gente se conheceu trabalhando no Flora, se eu não me engano, né? Ela tem hoje 53 anos, ela nasceu em Campinas, mas ela já se entende como paulinense de coração, porque tem uma trajetória aí de mais de 30 anos trabalhando aqui na nossa cidade. Ela é formada em pedagogia com habilitação em educação especial na Unicamp e também tem pós-graduação em psicopedagogia. Vocês vão percebendo quantas coisas a gente vai tendo em comum, né? Tanto a Adri e a Jane, quanto eu com elas. Ela atuou como professora no ensino fundamental, anos iniciais, tanto na rede municipal aqui em Paulínia, como também teve experiência na rede particular, no Colégio Salesiano São José e no AESP Objetivo de Valinhos. Além da docência, a Adri também teve uma trajetória como professora formadora no CEFORM, no Centro de Formação da Rede Municipal aqui de Paulínia. Quem me acompanha por aqui de vez em quando, sempre me ouve falar, eu trabalhei no centro de formação e eu tive uma equipe que eu gostava muito, lá, lá, lá. A Adri fez parte desse grupo no centro de formação. Ela é do signo de peixes e diz que ela é peixe dos pés à cabeça, né? Da cabeça à cauda, no caso, né? Também é uma leitora voraz desde criança, vai compartilhar essa história aqui com a gente. E ela entende que a literatura permitiu que ela conhecesse lugares, pessoas e culturas, mesmo estando entre as paredes de sua casa. E ela também diz que a leitura, para ela, é uma forma de silenciar sua mente. É praticamente uma meditação. Gosta de vários gêneros literários, não tem esse preconceito com uma coisa ou com outra, e tem um momento para tudo, então ela vai ter ali um repertório de romance, de biografia, de livros históricos, best-seller, autoajuda, científico, e como não pode deixar de ser, para quem é professora dos pequenos por tanto tempo, literatura infantil, né? Eu também acho que o meu forte de literatura infantil foi como professora e como gestora com as crianças menores, muito mais do que fora da profissão, eu acho. E a gente tem aqui a Gênia, que é uma mulher incrível, gente. As duas são. Nenhuma das duas passam despercebidas aonde quer que estejam. A Jane, ela é casada com o Carlos, é mãe da Natália e vovó do Gabriel. A Adri é mamãe da Isa. As duas fazem o favor de ter as filhotas no outro canto do planeta. Elas não têm as filhotas perto. E as duas são super amorosas, super presentes, enfim. Eu fico imaginando como deve ser, que não é a minha realidade. A Jane nasceu em Fernandópolis, tem formação em pedagogia pela Unicamp, jornalismo pela PUCamp, com pós-graduação em psicopedagogia também. Essa é uma das nossas semelhanças, a psicopedagogia e a trajetória na educação pública. A Jane trabalhou por mais de 40 anos em escolas públicas e 6 anos na rede particular. E ela é apaixonada por cinema, teatro e literatura. Eu descobri isso sobre ela como professora, gente. Ela levou isso para todas as turmas para quem ela lecionou. Era evidente o prazer, o gosto, a qualidade, assim, era uma coisa muito bonita mesmo. E ela gosta muito de estudar, de ler e viajar, coisa que dá para a gente fazer com um livro, inclusive. Mas ela gosta de viajar de verdade também. Acho que todo mundo, né, Adri? É. Gente, a Rosane entrou aqui também. A Eriquina voltou, obrigada. A Aline já falei, Karina. Bom, eu vou deixar as meninas falarem, porque a gente já atrasou por causa dos probleminhas.
Eu queria que vocês falassem agora o que mais vocês gostariam de dizer sobre si mesmas para quem está acompanhando a gente, para quem acompanhar essa live depois. Vai, Dri. Eu começo? Ali, nem precisa dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra. O carinho é extremamente recíproco, uma amizade. Duas pessoas que eu admiro muito, então a gente até brincou que se deixar nós vamos passar a madrugada aqui, porque são três comadres batendo papo, só faltou mesmo um cafezinho, porque a gente tem muita intimidade, né? Conhece muito uma da outra, sabe muito uma da vida da outra. Então, eu acredito que vai ser muito gostoso, muito gostoso. É o que eu falei, vocês, eu admiro muito, tanto pessoal quanto profissional, né? E tem um detalhe que não foi falado aqui, que eu comecei com você em Paulista, mas eu fui estagiária da Jane no Progresso quando eu fazia a Unicamp ainda. É verdade, eu não coloquei. Eu falei assim, gente, a Adriana foi estagiária quando eu trabalhei no Progresso, é verdade. Eu não sabia disso. Eu esqueci de colocar. Depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, foi a Adriana ou foi a Cris? Não, foi você mesmo que você falou para mim que a gente se conheceu no Progresso. Tava tudo interligado. Que você trabalhava com quarta série lá, que eu já gostava, e é verdade. Que eu sou bem mais velha que a Adri, né? Eu tive muitas inspirações, muitas pessoas inspiradoras para estar onde eu tô, para fazer a carreira que eu fiz. Agradeço muito vocês duas e várias outras pessoas, que se eu for nomear aqui, vou ficar a noite inteira. Mas muito obrigada pelo convite. E para falar de uma coisa também que eu amo, que é ler. Bom demais, né? Eu também gostei muito. E depois que eu estava escrevendo a minha mini bio lá, eu falei, poxa, mas a Adriana também me conheceu lá no Progresso. E eu sempre fui apaixonada. Então, eu falo, se você falar o que eu não falei, eu tenho saudades, muitas saudades. Eu tenho saudade das amigas, das crianças e das aulas. Eu tenho, assim, muita saudade. Eu falo assim, tem hora que eu falo, gente, por mais que o pessoal, não, Jane, hoje em dia tá maior perrengue, tá difícil tal, tem coisas que você não consegue fazer. Eu falei, não, mas eu tenho tanta saudade daquele monte de coisa que a gente fazia, conversava e levava, daquela troca nossa, muito boa. Eu tenho muita saudade de vocês. A Adriana também sempre foi muita referência para mim, a Alessandra também. A Alessandra foi minha referência. Eu falo que eu aprendi negócio de alfabetização com a Alessandra. Quando eu entrei em Paulista, porque eu sempre fui professora de quarta série, isso aqui, e eu aprendi quando ela estava lá no Caput. Mas outra referência minha, bem grande, falando em literatura, foi a Alessandra me mostrar outros autores, porque eu sempre fui meio diferente da Adriana, eu sempre fui um pouco preconceituosa com a escrita, a Alessandra sabe. Então eu só queria Gabriel Garcia Marques, eu só queria Saramago, eu só queria até Walter Ugumã e tal. Eu tinha uma resistência. Daí a gente estava conversando, aí a Alessandra me apresentou a Carla Madeira. Aí, numa dessa, eu comecei a gostar da Carla Madeira, depois a Aline Bey. Daí, numa dessa, a Natália também, que adora ler, a gente começou a trocar isso, desses novos escritores contemporâneos, e a gente começou a ficar apaixonada. E foi muito legal. E foi a Alessandra que me despertou para isso. Tipo assim, Jane, existem pessoas sem ser o Saramago, né? O Gabriel Garcia Marques, existem outros também. E eu comecei a gostar muito. Até o Carlos voltou a ler, que fazia tempo que ele também não lia. E ele voltou a ler assim, porque eu comprei, comecei a comprar um monte de livro, aquele Bookster, aquele menino, sabe? Ele indicou o Pedro Pacífico. O Pedro Pacífico, de 5 livrinhos, de 100 páginas. Aí eu comprei, passei para o Carlos, passei para a Natália. Nossa, todo mundo ficou assim, em casa, virou leitor de novo. De novo, né? Que maravilha, né? E foi a Alessandra que me botou para assim, me despertou esse lado para eu aceitar outros escritores. Eu fico feliz, porque eu realmente, assim, eu também acabei me aproximando da literatura contemporânea, não faz tanto tempo assim, sabe? Mas eu penso
que é mais fácil de atualmente a gente se identificar, porque é uma literatura contemporânea, né? Quando a gente lê um clássico, ele é inquestionável. Ele é inquestionável, gente. Não é qualquer obra que percorre um século inteiro e permanece aí, né, sendo referência e sendo devidamente condecorada, enfim. Só que eu comecei na literatura contemporânea muito mais por conta de que me incomodava e ainda me incomoda muito a ideia de que só as obras, os escritores e as escritoras são pessoas mortas, porque no fim das contas, se você só olha para os clássicos, você passa essa ideia, né? Então a gente só lê coisa boa de pessoa que já não está mais aqui. E não é verdade, é diferente, é uma literatura diferente, e eu acho que cabe para todo mundo e cabe para todo momento também. Gente, a Ivanda está aqui, dorme com um barulho desse, Ivanda. Olha! Ai, que delícia! Ivandinha! Ivandinha. Bom, eu vou começar, antes da gente falar sobre a história de vocês na literatura, na leitura propriamente dita, eu queria que vocês respondessem a pergunta título do encontro de hoje. Aposentei, e agora? E agora, Adri? A Jane já falou um pouquinho. E aí eu compactuo com um pouco do que ela falou. E você, Adri? Aposentei, e agora? E agora? E agora? Bom, não é tão e agora, porque eu já estou há 3 anos. Agora, começo de mês, fez 3 anos que eu aposentei. E assim, eu confesso que a sensação é igual que a Jane falou, de que eu sinto muita falta de pessoas, porque eu sou uma pessoa de pessoas, né? Então, falta das crianças, falta das amigas. Nossa, isso é diário. E eu falo isso para elas o tempo todo. A convivência de estar com essas pessoas, amigas de uma vida inteira, que você troca tudo, cada sorriso, cada olhar. Isso no dia a dia, eu acho que é a pior parte, é a minha maior dificuldade, né? Só que, por outro lado, também abre um espaço tão grande, tão maravilhoso, né? Que não tem como, não tem como. Eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto, porque também se você ficar só olhando para trás, fica nessa nostalgia. Você tem que estar aberto para novas experiências. E o fato e eu falo para todo mundo, de ser dona do meu tempo agora, é tão libertador. É tão libertador. É um luxo. É um luxo. O sentar para tomar um café da manhã decente, com calma, saboreando, sem hora para chegar, aquela loucura, já pensando em tudo que vai fazer. Porque assim, a nossa vida na sala de aula é uma loucura. A gente vive 24 horas em função das crianças. Você nem descansa. Porque você está de férias, você já está pensando, no, você vê uma coisa, vou dar essa atividade, eu quero trabalhar esse tema, eu quero não sei o quê. E você desvincular disso no começo é difícil. Mas eu passei por um processo que, assim, eu estava com uma obra, construindo minha casa quando aposentei, fui viajar, ver a minha irmã na Austrália, que fazia muitos anos que eu não via. Então, eu fui meio que atropelada atrás de uma coisa ou outra, né? Depois minha filha mudou para a Itália, já fui com ela ajudar. Então, eu não senti. Acho que agora que terminou tudo que eu estou sentindo. Mas o que fica é o tempo. Eu acho que a palavra-chave é o tempo. A liberdade que você tem com o seu tempo. Eu tenho, na verdade, meio período. Então, aí porque eu trabalho no imobiliário, né? Que é a questão da administração de locação. Então, só que as manhãs são minhas. As manhãs, independente, são sempre minhas. Então, eu também faço as minhas coisas, faço minhas aulinha de inglês ainda, faço tudo que eu tenho que fazer de manhã. De manhã, todo mundo sabe que é o meu período, é o lugar que é o momento meu. Aí, à tarde, eu trabalho lá, tal. Aí já é outra história. Mas eu tenho meio período meu.
E a Alessandra falou para mim, falou, Jane, será que você não vai começar a aposentar? E daí vão falar, ó, vem hoje de manhã fazendo não sei o quê, vem não sei o quê. Eu falei, não, eu vou garantir meu período de manhã é meu. E graças a Deus continua sendo meu. A gente se posicionar em relação a isso é muito importante, né? Porque a vida acontece, você tem família, qualquer coisa pode É, acontecer e você se torna de novo numa é. correria, embora diferente, Não, numa correria também, né? Eu não Ai, quero que ser bom. atropelada também pela, por tudo mais. Porque a escola realmente, a Adri falou, a gente é atropelado o tempo todo. Primeiro você tem que estar lá às 7. Aí você já começa a pensar. Daí você sai de férias, você é 24 horas pensando. Mas eu penso ainda, Adriana, eu fico falando, poxa, se eu tivesse aluno agora, eu ia trabalhar tal livro, tal filme, tal não sei o que. Com quem que eu vou falar sobre isso? Então, às vezes, Você, também é solitário. você saiu da escola, mas a escola não saiu de você. Não, não. A Natália fala isso para mim. Fala, nossa, mas você saiu, tirou a professoria não sai de dentro. Eu falei, não sai, Natália, não sai. E isso às vezes é solitário, porque às vezes você lê uma coisa, você quer conversar. Você vê um filme, você quer falar, você quer ver. Eu falo, meu Deus, porque o ambiente, assim, que eu trabalho é diferente. Pessoas, né? É. E pessoas de educação, gente, é diferente, né? A gente tem. Não é A preconceito, Érica né? escreveu aqui que travou. Será que já voltou? Todo mundo está conseguindo acompanhar, será? Para mim não travou. Para mim também não. Sobre isso, eu penso que a aposentadoria pode ser um sonho dessa coisa menos corrida, do café da manhã, do relógio que desperta mais tarde, enfim, várias coisas, né? Fazer atividades que antes a gente não conseguia, porque aí esse antes, junto com a correria do trabalho, também éramos as mulheres mais novas, com filhos mais novos, com uma outra sobrecarga de trabalho para além da escola, né? Então, eu penso que para quem gosta de outras coisas na vida, é uma boa, é uma boa. Agora, para quem não gosta, talvez fique só o vazio mesmo, aí fica só a saudade, só o tempo, a falta de motivo para levantar, a falta de motivo para ir e vir, enfim. Mas para mim está sendo muito bom, assim. Nem parei de tudo, mudei totalmente, mas está sendo muito bom, né? Eu queria que vocês contassem para gente. A Mônica entrou aqui. Oi, Mônica. Qual que é a história do começo de vocês enquanto leitoras? Eu não consigo lembrar de uma pessoa que tenha sido uma referência para eu ler. Eu lembro, porque a minha mãe é professora de português também, minha mãe também é da educação, eu lembro que na minha casa tinha muitos livros. É, e quando todo mundo percebeu que eu tinha muito gosto pela leitura, alguns livros de literatura infantil entraram ali também. Então, tinha aquelas coleções dos contos de fada com a capinha que mexia assim. A história que ficou, tipo, a primeira história que me chocou foi A Pequena Vendedora de Fósforos. Não sei se vocês conhecem, né? É triste demais da conta, aquela história ficou, nossa, muito forte para mim. Mas a minha maior memória é frequentando a biblioteca pública. E vocês, como que foi, Dri? Eu tive professores no Fundamental 1 e Fundamental 2 que foram muito importantes, muito importantes. E esses livros, por isso que eu acho, sempre achei o nosso papel em sala de aula determinante na vida das crianças. E porque eu acho que eu trouxe isso delas, que elas foram na minha, né? Então eu tive professoras que me despertaram para livros, aquela coleção Vagalume, que eu acho Nossa, que de todos, todos, entendeu? de todos. E a professora pede um, aí você quer ler um, quer outro, e assim, na nossa época era só em biblioteca, né? Biblioteca pública, vivia lá na biblioteca da prefeitura de Campinas, tinha carteirinha que você ia ticando, emprestava, etc., quando não era da escola. E assim, eu acho que elas
foram me despertando esse interesse. Mas é o que eu falei, a leitura para mim sempre foi um momento comigo, um momento de silenciar tudo que tivesse em volta, preocupação, né? Eu acho que cada pessoa tem pessoas que comem, tem pessoas que compram, desenvolvem uma compulsão. Eu acho que a minha foi a leitura. E então foi basicamente isso. Eu acho que o papel de professores, porque eu também, meus pais não tinham esse hábito de ler. Meu pai sempre foi muito estudioso, mas de livros. E os dois tinham muito essa questão de que o principal é estudar. Então, para os meus pais, eu estar com um livro, tá estudando, então deixa ela quieta. Ninguém perturba, deixa ela ler. E você estava lendo uns proibidos? A gente sempre tem. Não vamos negar, não vamos negar. Mas a maioria, porque, né, agora no Kindle é mais fácil você ler, né? Agora, dependendo da capa, não dava para você ter em casa. Eu também fui uma professora também, que minha mãe era professora e minha mãe também gostava muito de ler e ela tinha algumas amigas. E quando eu entrei, acho que na quarta série, a gente começou a ler José Mauro de Vasconcelos, lembra que ele Éramos Seis, Coração de Vidro. Daí uma amiga da minha mãe, e acho que ela era minha professora de português na quinta série, ela deu um monte de livro. Minha mãe falou, nossa, a Jane gosta tanto de ler, tal, que dos 4 eu lia mais. Aí ela pegou e me deu um monte de livro. Eu lembro que aí eu voltei, eu lembro na cena, um dia eu indo na casa dela pedir mais livros, porque todos que ela tinha me dado eu já tinha lido. E eu fiquei apaixonada pelo José Mauro de Vasconcelos. Aí eu lembro que eu li Coração de Vidro. E aquilo mexeu tanto comigo, até eu entender por que Coração de Vidro. Eu lembro que eu bati na porta da casa, porque era cidade pequena, Fernandópolis, eu fui lá na casa dela pedir mais livros e falei, professora, mas aquele livro, comecei a conversar com a professora do livro. A minha mãe falou, não, agora não é a hora, porque minha mãe foi comigo na época. Gente, eu lembro, e foi uma professora também que me incentivou muito a leitura. E eu acho que é esse papel mesmo, que é o professor que tem. Eu acho que professor leitor, aluno leitor. Embora eu senti muitas dificuldades nos últimos finais de ano. Agora, o meu objetivo é meu netinho. Ele já conhece a Ruth Roça. Eu levei... Sério? A Natália mandou um vídeo que eu levo toda vez que eu vou, eu levo um monte de livro. Aí ele virou e falou assim, porque eu sempre falo, como a gente sempre fala quando tá lendo para criança, quem escreveu esse livro, fala da autora, quem desenhou, do ilustrador. Eu comecei a fazer isso com ele. Aí ele chegou na mãe dele e falou assim, lê para mim o da Ruth Roça. Ruth Roça. Aí ele fala, eu achei a coisa mais linda, Ruth Roça. Aí o que ele fala também assim, quem escreveu e quem desenhou esse livro. Toda vez que ela vai ler um livro, mãe, eu tenho que falar para ele o nome do autor, porque eu levei livro para ela que eu acho, aliás, que literatura tem que ter isso, literatura infantil. A foto do escritor atrás e do ilustrador. E o da Ruth Rocha sempre tem. Então eu falava, olha, esse daqui, e do Ziraldo também, do Chapeuzinho Amarelo, que ele ficou apaixonado por o Chapeuzinho Amarelo. E ele adorou, ele falava assim do lobo lá, do lobo pelado, tal. Ele falava, quem desenhou, mamãe? Quem desenhou e quem escreveu. Então eu comecei a ver. Aí o dia que a Natália mandou um vídeo, esse foi a Ruth Roça. Eu falei, mãe, você já está ensinando os livros? E isso é muito gostoso, né? Eu faço isso com os meus sobrinhos da Austrália, porque minha irmã, eles nasceram na Austrália, mas a minha irmã é brasileira e o meu cunhado também, e eles procuram desenvolver muito a cultura brasileira. E fiz assistir Menino Maluquinho, fiz assistir Maurício de Souza, gibis da Turma da Mônica, todas, né? Turma da Mônica, Foi muito engraçado, porque lá eles têm um hábito que uma vez por mês eles têm um desfile na escola, que a criança escolhe um personagem de um livro preferido, se fantasia e desfila com o livro. Ai, que legal! E teve um ano que o meu sobrinho desfilou do Menino Maluquinho. Ai, que legal! E foi muito legal, porque é um livro que nenhum outro aluno conhecia. E eles quiseram conhecer e ele teve que contar a história em inglês para a turma. Muito legal, foi muito. Aí minha irmã filmou, morrendo de orgulho. Olha o Menino Maluquinho da Austrália. Ai, que legal, hein? Que legal.
bom, é muito gostoso. Isso é Gente, a nossa cultura, né, Jane? É verdade, é. definitivamente, a gente precisa da paixão, né? Porque quando Sim, você é muito apaixonado, você pode até não contagiar todo mundo, mas é a paixão, a é. tua paixão que desperta a paixão de outra pessoa Sim, pela mesma coisa que você, é. né? Se você Nossa, for borocochô, falando de qualquer jeito, bola murcha, ninguém vai querer. Mas é, quando a gente gosta muito, um pouco da galera vai junto com a gente, né? Que é é. o que vocês acabaram de contar com crianças da família de vocês. Vocês acham, em sala de aula, embora vocês tenham saído aí há um tempinho, que as nossas crianças ainda crescem gostando de ler, podendo gostar de ler quando tem essa oportunidade? Ou vocês acham que os dias de hoje, o excesso do virtual, o imediatismo, as coisas muito rápidas e muito rasas, é uma muralha que está se colocando entre a literatura, bem como outras artes, mas a gente está falando de livros, entre a literatura e as nossas crianças. Vocês acham que a gente ainda, com essa paixão, consegue levar as crianças na escola como pro? Eu acredito que sim, pelas minhas amigas, inclusive que estão, Mônica, Juliana, Érica, essa turma que está aí na batalha, você percebe que elas também são apaixonadas, são leitoras apaixonadas, você percebe que elas trabalham, assim, eu percebo bastante ainda. Eu acho que sim, Lê, eu acho que dá sim para você sair um pouco do livro, sair um pouco da tecnologia e despertar a literatura. Porque eu acho que eles continuam fazendo a mesma coisa, né? De levar livro para casa, de ler o livro, de ler com a família. Eu acho que você falou tudo, Lê. Eu acho que é o contagiar. Tudo depende de como você apresenta. Se você gosta, se você está apresentando para o aluno uma coisa que você gosta, eu acho muito difícil. Eu vejo as amigas que eu tenho, que a Paula, a Rosane, a Ju, a Vivi, que é mais lindo do que o É, trabalho que a Vivi faz com literatura. é verdade. A Vivi não tem como. Você vê as postagens dela, É, as atividades, o que ela propõe, o que ela consegue de é, conta. é. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar. Eu acho Não, é. que depende muito, como acho que como sempre dependeu Do professor. do Bom, professor. ficou aqui então a nossa mensagem de esperança, né? Porque eu Sim, também acredito, acho que é igual com as brincadeiras, por exemplo. Tem a tela, ela é atraente, mas se você se dispõe a brincar com a criança, né, com o próprio corpo, com objetos, não tem como. Eu acho que é da natureza humana, né? As fases pelas quais as crianças passam, pelas quais o ser humano passa, e eu acho que a literatura ela é tão lúdica e ao mesmo tempo tão real que ela tem também esse poder, assim como os brinquedos e as brincadeiras. A Eriquinha colocou aqui que a Vivi é uma inspiração, e eu vou deixar então já um spoiler que tem dia de encontro de Vivi e Juliana aqui. Quando vocês Ah, toparam, eu coloquei as duas juntas porque as duas ainda estão na sala, né? Muito legal, muito legal. Quais os livros que vocês acham? Tem livro que encanta mais as crianças ou depende só mesmo da nossa, da gente, de estar adequado e da gente estar apaixonada, estar empolgada? Eu acho que depende da. Tem livro para cada faixa etária e depende da apresentação. Eu acho que da forma como você apresenta o livro, para os menores, você tem que fazer vozes, você tem que apresentar imagens, você tem que contextualizar. Para os maiores, tem que ser um tema que seja uma coisa mais atual, que eles
vão querer pesquisar sobre o assunto, que traga uma curiosidade. Eu acho que para cada faixa etária tem um jeito diferente. Para os pequenos, eu acho que tem uma questão da musicalidade também, que é bem forte, né? Para os menorzinhos, né? Mas nós temos, assim, escritores maravilhosos para as crianças, né, gente? Se você pegar Ruth Rocha, Pedro Bandeira, você vai pegando, assim, uma infinidade de livros bonitos e gostosos para você ler. Lembra da Bolsa Amarela? Eu era apaixonada por Raio da Bolsa Amarela. Sim, é um livro difícil. Desde o Progresso eu era, porque a gente fazia um trabalho lá tão legal, fazia uma bolsona grande. A gente também fez isso no Caput, eu não lembro qual escola. Que você tinha que colocar os desejos que você não conseguia realizar. Sim. Porque a Bolsa Amarela era para carregar aquilo que não realizava. Não era vontade de tomar sorvete, era vontade dela de ser escritora. E tem, né, de ser escritora, de ser menino, porque achava que menino era mais interessante. E os pais colocavam. Gente, até hoje eu falo que é um livro tão, assim, atemporal. A Bolsa Amarela, Chapeuzinho Amarelo, tem muita coisa boa, sabe? A gente tem muita coisa boa para criança. Eu falei que eu vou comprar todas pro Gabriel agora. Outro dia eu estava lembrando do Pedro Bandeira, aquele livro A Pulga da Cidinha. Lembra que era uma criança que não tinha cachorro e apareceu uma pulga na casa dela e o animal de estimação dela era a pulga. E aí ela falava, eu gravei esse livro inteiro. Então tem um monte de coisa que eu não esqueço. Aquela uma ideia toda azul do rei, que eu acho que é mais para adulto do que para criança. Rubem Alves. Que Rubem Alves, criança quanto para adulto. Pássaro Encantado, eu não consigo ler sem chorar aquele livro. É verdade, Do que ela trocou o pássaro na gaiola. A Juliana lá, ó, tá vendo? Nossa, eu gosto. A Juju entrou. Juju, você também é maravilhosa. Acabamos de falar que você vai estar aqui no próximo encontro aí, hein? Você e a Vivi. A Jane entrou numa questão que eu acho bastante importante e talvez explique, inclusive, por que a gente, que já não é mais criança, fica com esse brilho no olho com essas obras infantis, né? Porque a literatura ajuda a gente a dar nome às coisas, mesmo que esse nome não seja um substantivo único ali. Porque ela vem falar sobre relações, sobre sentimentos, sobre coisas que muitas vezes, não só as crianças, mas as pessoas de maneira geral, não conseguem expressar. Então, quando a gente se depara com um livro, não importa a sua classificação de idade, de gênero, que traz para a gente, você não está sozinho. Isso não acontece só com você. Não é de sorvete que a gente está falando. Isso. Né? Quando a gente tem ali uma obra que traz diferentes formatos de constituição familiar, quando a gente tem as obras que lidam com as ausências, seja de pessoas, seja de coisas, seja de direitos. E aí realmente não importa a idade, né? Então, para nós que somos apaixonadas, é óbvio, né? Mas quando você tem um trabalho feito, mesmo com as pessoas que ainda não são apaixonadas, e que você chega nesse lugar, ela pode até não saber explicar, mas alguma coisa ali vai pegar. Alguma coisa. Gente, a gente chora com música em inglês sem saber falar inglês? Então. Como que você não vai captar ali uma coisa que está falando na sua língua sobre o seu sentimento, sobre o seu medo, sobre a sua saudade, sobre a sua necessidade, sobre o seu sonho? Não tem como, né? E a nossa língua é muito linda, né? Eu vejo assim, a nossa língua portuguesa, porque a Natália é assim, o pai, né, o marido dela, lê em inglês pro Gabriel. Todo dia à noite lê essa história em inglês. Aí a Natália lê em português. E aí ela fala, nossa mãe, nossos livros são muito mais legais, né? E a nossa linguagem é muito mais rica. Então ela sempre fala assim, não, eu leio em português para você. E o Dadá lê em inglês. Porque outro dia ele falou assim, não leia esse. Não, esse aí é do Dadá. Era um livro do Homem-Aranha lá, sei lá, chato, né, até. E aí ela lê, porque eu levei um monte, cada vez que eu vou para lá, eu levo um monte de livro. Eu levei agora o Astronauta, do Ziraldo, que também é uma história linda, que ele é abandonado lá em cima no planeta e ele não consegue voltar.
e as pessoas começam a enviar coisas para ele, porque ele fica muito sozinho. É muito bonita também a história. Aí ela falou, mãe, como é apaixonante. E ela faz isso com ela. Ela fala, mãe, eu leio um livro em inglês e um em português. Um em inglês e um em português. Para ela, por causa da língua e por causa de saudade da nossa língua. Porque a nossa língua realmente é maravilhosa. Eu acho que a emoção e a multiplicidade de interpretação possível, até mesmo se a gente olhar para os textos, para os livros que trazem, por exemplo, aspectos de linguagem mesmo de determinadas regiões do país, né? É muito. E isso eu tenho sentido muito na literatura contemporânea para adultos, assim. Eu fico encantada. Eu tenho o livro físico, mas também ouvi, nós vamos falar sobre isso. A Árvore Mais Sozinha do Mundo. E aí eu acabei ouvindo também, porque ouvir uma das vozes falando português de Portugal, porque o espelho é uma voz narrativa no livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Tem 3 vozes, 4 vozes, na verdade. A árvore, a carranca lá, a caminhoneta da família, que chama Rural, um sotaque do sul, aquele dialeto, aquelas gírias, aquele ritmo. O espelho, que como ele veio de Portugal, ele é narrado com uma voz do português de Portugal. E tem também uma quantidade menor, mas tem também uma voz narrativa que é de uma das roupas que as pessoas da família usavam quando ia jogar o veneno na plantação, né? É uma história sobre uma família que cultiva as folhas do tabaco e que produzem ali a secagem das folhas do tabaco. E aí, quando vai jogar o veneno lá, precisa estar com a roupa de proteção. Então, eu fiquei encantada. Eu me emocionei com o sotaque. Não dá desse jeito para se emocionar com o sotaque, com a gíria do sul. Eu não sei, lógico, outros países também têm uma diversidade ainda aqui menor, né? Mas para nós, a nossa faz todo sentido, né? É a nossa fluência, né? Então a gente tem Sim, assim no âmago mesmo, né? é. Agora, um livro que eu Mas, voltei a ler, que eu não tinha lido, que faz muito tempo que eu não lembrava, O Alienista, cara, como ele é atual. Não, ele é maravilhoso. É um livro de 100 páginas, que é muito atual, cara. É demais. A gente leu o livro, o Carlos leu, a Natália leu, a gente até conversou. Falou, olha, gente, esse livro aqui nem parece que foi escrito há 100 anos atrás. Muito legal. aí tá a força das obras que vem É, para ficar, né? Mas o é que eu isso. acho mais interessante é quando a gente pega livros que a gente leu há muito tempo, como você se sentia, o impacto que esse livro tem. E hoje, tem livros que a impressão que eu tenho é que ou eu não li aquele, Eu não li. ou eu falo assim, gente, eu tô enxergando um monte de coisa que eu não vi. Nossa, agora isso faz sentido. É muito gostoso a gente pegar livros que faz muito tempo que a gente, por conta do É, filme, esse é, Humor Vivantes aí, que sei. eu assisti lá no século passado, né? Que eu li o livro. Aí, como surgiu o filme, a série, eu falei, deixa eu ler de novo, né? Que essa é outra coisa que eu adoro. Tudo que tem filme e livro, eu gosto dessa relação. O que você faz primeiro? Eu gosto se tem, vamos supor, surgiu o filme e eu não li o livro, eu prefiro ver o filme primeiro e Ah, depois. é? Porque eu acho que o livro é mais rico. Toda vez que a gente lê o livro primeiro e vai para o filme, a gente meio se frustra, né? Então, teve um que nem eu não assisti ainda, que é o Filho de Mil Homens, né, do Walter Ugumãe. E eu amei esse livro. Aí eu falei que eu ia assistir a série. Daí o cara disse, não, espera eu ler o livro. Aí ele começou a ler o livro porque ele quer ver também. Mas teve um filme que foi Ensaio sobre a Cegueira, que eu adorei o livro e adorei o filme. Eu assisti primeiro eu li o livro. Eu achei tão Eu, rico quanto.
Gente, vocês devem estar com clarividência, porque eu não tinha falado para vocês que tem uma pergunta aqui, ó. Livro que vira filme. O que vocês acham? A Adri já trouxe, adorei. A gente adora. Então, tem coisas que eu só consigo ler quando é uma coisa muito difícil. Assim, por exemplo, eu já li O Caçador de Pipas 2 vezes, mas eu não quero assistir, porque eu não quero ver a imagem que eu já li, porque é muito cruel. Né? Eu assisti O Filho de Mil Homens, é isso, não? Falei no título. O Filho de Mil Homens, Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho melhor eu não assistir, porque esse livro acabou comigo. Ele me destruiu em 300 pedaços. E eu ainda não recuperei alguns maravilhoso, né? Mas eu achei o filme muito fiel ao livro, sabe? Eu achei maravilhoso. Eu achei até suave o filme perto do livro. Ah, é? Eu gostei muito. A Vivi entrou, disse que a gente é tudo linda. Ela também é. Falando mal de você, Vivi. Eu também gosto de assistir. Tem coisa que eu nem sei que já foi livro, às vezes, quando é internacional, assim, sabe? Eu nem sei que já foi livro e assisto. Eu assisti a série toda do Conto da Aia. Gente, o que foi aquilo? Por exemplo, aquele livro também, O Comer, Beber e Rezar. Eu amei. O filme é lindo. Mas o livro ele é tão mais profundo, a reflexão que ela faz sobre ela, sobre tudo que acontece. Eu acho que mesmo que quisessem, não tem, né, como colocar essa discussão ali. Agora a Paula tem falado muito, que ela já começou a assistir, e eu fico, eu preciso assistir, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Isabel Allende. Eu tô doida para assistir, mas quero terminar de ler primeiro, para depois ir assistir. Você vai adorar. Porque tem essa também, né? Que quando a gente é amiga há muito tempo, a gente sabe muito o gosto uma das outras, né? E ela, a Rosane, a Cris, a gente sempre teve esse fluxo de troca. Então, todo livro que a gente queria ler, uma comprava e a gente fazia o rodízio. Aí eu comprava um, ela comprava outro, a outra, e aí ia fazendo rodízio. Então, a gente sabe muito o gosto uma da outra. E aí fica nesse, né? Não, vai assistir, vai ver, pega esse para ler. É uma série, A Casa dos Espíritos? É série ou é filme? É uma série. Agora eles fizeram uma série, eu acho. Ai, que legal, eu não vi, não. E os 100 Anos de Solidão? Eu não tive coragem de assistir ainda. Eu li o livro. Eu também não tive coragem de assistir ainda. Mas eu li o livro, que é o mais difícil, eu acho. Mas o filme eu não tive coragem. Eu acho que o filme, não sei se vai perder, não sei. Não fiquei com vontade. Eu acho também que... Eu vou meio da linha da Lê. Tem cenas, assim, eu acho difíceis. Que nem o menino do pijama listrado. Que são as cenas do... né? Agora, eu penso que tem melhorado, porque há um tempo atrás a regra era livro e filme é outra coisa. E quando tentam fazer um filme de um livro muito bom, não fica bom. Eu acho que eles evoluíram bastante, né, o mundo aí do cinema. E aí acho que agora a gente entra nessa de saber que alguns realmente chegam lá, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tem um livro chamado A Resposta, e ele virou um filme chamado História de Vidas Cruzadas. O livro chama A Resposta e é muito bonito também. Faz tempo que eu li, faz tempo que eu assisti, mas eu gostei. E o filme é História de Vidas Cruzadas? História de Vidas Cruzadas. É a história de uma mulher, é uma história de época, né? De uma mulher que quer escrever e publicar a história das mulheres negras que naquela época não eram escravizadas, mas eram
segregadas, enfim, trabalhavam nas casas das pessoas brancas, e é um livro muito bonito e um filme muito bonito também. Eu assisti o filme, o livro eu não li, não, mas o filme eu assisti, é bonito mesmo. É bonito, é bonito. O livro é bonito também. Bom, a gente deixaria várias dicas, então, de livros e filmes. Sabe que eu comecei a aceitar ouvir livro por conta dessa lista gigante de livros que eu quero ler e não vai dar tempo. E aí eu também. Aí eu tenho no Kindle, no físico e no áudio. Assim vamos. O meu áudio começou a ficar ruim de novo. Olê, a minha irmã australiana entrou aí. Eu mal sabia ela que eu tava contando dos filhos dela fazendo desfile do menino maluquinho, né? É verdade. Tem um livro que também me chamou, me deixou marcada durante muito tempo. Qual? Que foi o da Ingrid Betancourt, que é aquela. A linha azul? Não. O livro chama Não Há Silêncio que Não Termine, Meus Anos no Cativeiro da Selva Colombiana. É aquela primeira ministra francesa que ficou 10 anos presa na selva pelas Farc. Ela viveu na selva, em cativeiro mesmo. Os filhos eram pequenos, quando ela saiu, eles já eram adultos. E conta toda. É um livro, Lê, que dá a impressão de que você está na selva com ela. Eu li esse livro, Dri, mas eu achava que ele chamava A Linha Azul, Fio Azul, alguma coisa assim. Foi a Paula que me indicou. Não sei se é a linha azul. Mas tudo bem, mas essa é a história. A capa. Tem. Ele tem linhas azuis na capa, mas não sei. Eu achei que o nome do livro era a imagem da capa. Não sei. Mas ele. Ela descreve esse sofrimento dela na selva. Você imagina, você fazer suas necessidades, comer, tudo ali presa, sem nenhum tipo de privacidade. Nossa! E quando eles decidiam que tinha que caminhar, né? Que ela ia com a corrente, né? Na água, na mata, É verdade. Foi a sua irmã que escreveu aqui, a Vânia Arantes, a sua irmã? Será que vem história do livro por aqui nas escolas? Não sei. Não entendi o que ela pergunta de novo. Acho que faltou alguma palavrinha aqui que eu também não entendi. Ela escreve de novo. Aqui tem tá. pequenos. Pode falar, Dri, pode falar. Foi exatamente sobre a semana do livro que a gente estava falando. Isso, legal. Ô, gente, livros abandonados, acontece ou não acontece? Acontece. Eu tenho dúvidas. Você nunca tem livro que não é pra gente, tem livro que a gente não é para ele naquele momento, né? E eu acho que tudo bem também. Não sei, antes eu tinha um pouco de preconceito. Que, leitora séria tem que começar e tem que terminar. Mas depois eu descobri que, primeiro que ninguém tem nada a ver com isso, né? E depois que se eu não estiver gostando, por que eu tenho que terminar? Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, Lê. Mas não é nem por conta disso, não. Eu vou xingando, eu vou brigando, vou falando, não é pra mim, mas eu tenho esse negócio de que, vai que ele melhora daqui a pouco. Eu também, mas eu tenho o Senhor das Moscas, eu tô com ele aqui, eu li até a metade. E ele virou até filme, né, Senhor das Moscas, ou série. William Golding, ele ganhou prêmio e tudo. Eu li metade do livro, eu desanimei, cara. Toda vez eu deixo ele lá, eu falo, não, eu tenho que acabar, eu tenho que acabar. Eu não terminei, mas eu pretendo. Mas eu também penso assim, não, eu quero acabar, vai que melhora.
Eu tenho dó de parar, mas eu já passei dessa fase já. Não é nem dó, eu acho que é teimosia mesmo. Pode ser. Mas eu. Todo mundo deveria ler a opinião de vocês. Ah, Não precisa ser gente, mas Não é o da indicação. Esse é outro. Ou é o da indicação? Qual? Esse é para indicação. Não, Assim, é porque eu tenho que acabar de ler. Ah, não. Não, esse é porque eu quero acabar de ler, então eu não vou indicar, não. Ele é bom, mas eu não vou. Eu tô numa fase apaixonada pela Aline Bay. Cara, como ela escreve maravilhosamente bem. Ó, eu li O Peso do Pássaro Morto, não gostei tanto. Depois que eu li Pequena Coreografia do Adeus, da roupa na... Eu fiquei apaixonada por ela. Ela escreve as coisas, o encontro dela com o pai, a maneira que ela relata o relacionamento dela com o pai, a Júlia, né? Maravilhoso. Eu falei, gente, essa mulher é uma poeta. Todo mundo fala assim, como você escreveria Aline Beniani? Como você diria as coisas? Porque ela diz as coisas de maneira tão romântica. Esse aí tem outro, Pequena Coreografia do Adeus e tem uma delicada coleção de ausências. uma delicada coleção de Amei. ausências, que é uma mãe, uma avó e uma neta. Esse daí eu comecei a ler. Eu tô apaixonada pela Aline Bay. Você já leu a Aline Bay, Dri? não. Nossa, Então fica a nossa dica, né, Jane? nossa, fantástico. Nossa Ó, dica se você fica a Aline Bay. quiser, eu até tenho para circular aqui, ó. Tá aqui já, ó. Se quiser, Muito a gente bom. pode combinar. Eu já deixo para você. É Eu tenho a maravilhosa essa delicada história. coleção de ausências. Eu tenho também. Eu tô acabando de ler. Muito Tenho bom. os três. O Peso do Pássaro Morto, eu acho que é o mais... O meu amigo leu os três, ele falou, Jane, essa mulher tem que mudar esse estilo dela. Eu falei, nossa, irmã. E é um amigo que eu adoro, que eu tenho maior consideração em relação à opinião dele de literatura. Ele falou, pô, é o mesmo estilo, mas ele não gostou. Eu não sei se ela é uma escritora de mulheres. Não, eu não sei. Eu fiquei apaixonada por ela. Eu também tenho gostei esse. muito. E eu tenho aqui também, ó. Ó, Adri, a gente pode Combinado. circular. Esse é uma que eu indicaria, sim. Então, na verdade, a gente já misturou um livro da vida com as dicas, né? Já vamos, então, porque a gente E Helena vai Ferrante, conseguir. né? A Vida Mentirosa dos Adultos. Esse que eu vou falar, a Lê já conhece. Conheço. Que eu amo. Toda vez que eu tô meio, eu venho nele. Que é a Ela é muito joia, né? Como é que chama? Ela é a Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Que ela fala sobre a questão da vulnerabilidade. Que a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade. Ter a coragem de dizer não consigo, não posso, ai, não dá. É um livro que, toda vez que me perguntam, qual um livro esse? Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler. Inclusive, tem bastante material dela na internet, assim, né? Ela dá muita palestra, ela tem um jeito muito acessível, né? De a gente entender e de a gente se sentir representada pela fala dela, assim, ela é muito gostosa mesmo, também gosto. Eu nunca li, não, dela. Bom, Olha lá, a sua irmã falando, separa para me emprestar. Eu te dei. Eu vou indicar, eu já falei da... Aqui, ó. A árvore mais sozinha do mundo. É realmente uma forma de escrever que eu fiquei encantada com a Mariana. Eu fiquei encantada com a Mariana igual eu fiquei encantada com a escrita da Aline quando eu não conhecia. Eu conheci também, muito, muito delicada e muito profunda, assim, gostei muito. E eu estou lendo agora, chama Entre Silêncios, da minha amiga Salete Fernandes. Vai ter lançamento desse livro, sexta-feira agora, na Livraria Candeeiro. Ela já tinha me convidado para ir, eu já iria mesmo que ela não me convidasse.
Mas aí ela me convidou para mediar a conversa com ela no lançamento do livro dela, fiquei super honrada. E aí fui retomar o livro, porque é uma leitura mais profunda que eu tenho que fazer para conversar com ela, né? E aí, gente, ele tá cheio de marquinhas, assim, os marcadores, assim, muito bonito, muito. Nossa, eu acho que todas nós nos sentimos representadas aqui na escrita dela. Aí na sexta-feira eu vou lá. E aí eu peguei aqui também um livro que eu ainda não li, mas que está na minha lista, que eu comprei na Feira do Livro do Pacaembu esse ano, chama 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Esse é um livro vencedor do Prêmio Jabuti. E aí, ó, tem essa capa bonitona aqui. E por que que eu escolhi o livro? Olha como que vem aqui a contracapa dele. Alice é uma professora aposentada que vive uma vida tranquila em João Pessoa, até ser obrigada pela filha, Norina, a se mudar para Porto Alegre. A relação entre as duas fica cada vez mais difícil. E quando Alice recebe uma ligação sobre o desaparecimento de Cícero Araújo, filho de uma conterrânea que migrou para o sul em busca de trabalho, ela decide sair à procura do rapaz. A narradora então percorre a periferia de Porto Alegre e passa 40 dias sem retornar ao apartamento alugado pela filha. Entregue à própria sorte numa cidade desconhecida. Ganha as ruas da capital gaúcha, agarrada somente às incertezas de que o destino reserva. E nessa jornada, conhece uma série de personagens marcado pela invisibilidade social. Aí eu pensei, bom, é literatura contemporânea, já foi reconhecido pelo Prêmio Jabuti, é uma professora, está aposentada, tem um problema familiar, vai percorrer aqui uma aventura e ainda vai tratar questões sociais, né, através das pessoas, dos personagens que são ali invisibilizados pela nossa sociedade. E o pós-fácil dela é da Ana Maria Machado. Aí eu acabei olhando aqui, eu falei, eu não li, mas eu vou indicar mesmo assim. E aqui, vocês já leram Antes que o Café Esfrie? Não. Não. Esse é o 1, aí tem o 2 e o 3, e eu acho que já tem o 4. Eu só li o 1, mas eu preciso continuar. É um livro que você pode ler só um deles, inclusive, que tem um determinado lugar, numa determinada cafeteria e num determinado horário, e dentro dessa cafeteria é um determinado lugar, uma determinada cadeira mesmo. E se você sentar ali naquele momento, você será teletransportada para um outro momento da sua vida e você tem a oportunidade de voltar e fazer alguma coisa diferente, ou rever alguém, E aí o livro vai trazendo diferentes personagens passando por isso. Então eles reencontram pessoas, tem uma das mulheres que encontra uma filha que ela não teve, porque ela morreu no parto. Então, assim, tem história de tudo que é de jeito. E aí, olhando aqui, eu falei, como eu tô aqui toda semana dando dica, eu não vou poder indicar só o que eu já li, eu vou começar a indicar o que eu não li ainda. E aí é isso que eu separei. Ele falou Eu acho que tá maravilhoso. bem Será que é esse que ela diversificado. está falando? A Rosane falou maravilhoso. Será que é esse que você está falando? É o Antes que o Café Esfrie, Rô, que você já leu? Conta para nós se é ele e se você já leu até o 4. Porque alguém postou na internet o número 4 dele, eu não vi ainda. Olê, e eu tenho uma outra indicação, que é esse aqui, ó. A Morte. Ah, eu ia falar dessa autora. Você sabe que eu li o livro dela a partir da sua indicação, né, Dri? E ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu cheguei nela pela Ana Penido, né? Porque ela aparece no livro que a Ana Penido escreveu sobre o marido do Gilberto de Menstein, o livro Os Últimos Melhores Dias da Nossa Vida, que foi a história dele no final.
E a Ana Cláudia trabalha com cuidados paliativos. Ah, ela é maravilhosa, né, gente? Ela cuidou dele nesse final. Ah lá, roleu um só. Eu vi que ela respondeu aqui, ela estava falando desse daqui mesmo, ela leu um. Eu também gostei. Bom, se quiser os outros, eu empresto para você. Ela fala muito sobre a questão. O livro, apesar de ser sobre a morte, na verdade ele é sobre a vida, né? E tem até um trechinho que eu queria ler para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o aposentei aí. Então, olha lá. No processo de morte, nos distanciaremos do que significa esse período em que estamos vivos, conscientes e capazes de decidir o que fazer com ele. A percepção do morrer traz a consciência de que nada do que temos ficará conosco. Nosso tempo por aqui não voltará, pois não é possível economizar tempo. Gastamos tempo com bobagens, com sofrimentos desnecessários. A maioria de nós chega a ser perdulária com o tempo de vida. Vou dar um salto aqui. O que você vai fazer com esse tempo que vai passando? O que você está fazendo com esse tempo que está passando? Para mim, essa reflexão é a chave geral que liga a lucidez das escolhas. O que eu faço com o meu tempo? Espera aí. O que separa o nascimento da morte é o tempo, a vida. É o que fazemos dentro deste tempo. É a nossa experiência. Quando passamos a vida esperando pelo fim do dia, pelo fim da semana, pelas férias, pelo fim do ano, pela aposentadoria, estamos torcendo para que o dia da nossa morte se aproxime mais rápido. Dizemos que depois do trabalho vamos viver, mas esquecemos que a opção vida não é um botão on-off, que a gente liga e desliga conforme o clima ou o prazer de viver. Com ou sem prazer, estamos vivos 100% do tempo. O tempo corre em ritmo constante. A vida acontece todo dia. E poucas vezes as pessoas parecem se dar conta disso. Ai, que legal. Verdade. Né? Sabe o que esse trecho me lembrou, Dri? Do livro que a Jane me indicou, que inclusive ela me deu de presente, da Vida de Ivan Lit. Sei qual que é do Tolstói. A Vida de Ivan Illich, que ele chega no fim da vida. Essa é uma coisa que eu indico para todo mundo. É um conto, né? Ele é super gostoso. Que ele chega no final da vida, ele não sabe, e ele viveu uma vida toda errada. E a partir daí, ele já não tem mais como corrigir nada. É bem legal, é bem bacana. A Morte de Ivan Illich. É super conhecida, né? Essa que você falou, como que ela chama? Ana Maria Quintanilha Arantes. Ana Cláudia Quintanilha Arantes. Ela é maravilhosa, né, gente? Ela associa, assim, a velhice. Ela tem uma fala dela maravilhosa que ela fala... imagina que você daqui 20 anos vai morar no deserto. Você vai ter que se preparar para isso. Você vai ter que fazer exercício, cuidar da sua saúde. Porque você vai ter que ir lá. Ah, mas eu não quero morar no deserto. Não, então você vai ter que morrer, né? E aí você chega no deserto, você tem que saber que lá você vai ter frio, lá você vai ter dificuldades e você tem que aprender também a se perdoar. Perdoar porque, poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz... Eu vi meu irmão hoje, ele falou isso, ele falava, Jane, eu tenho tanta raiva de eu não ter feito antes algumas coisas, sabe? Tipo assim, pô, por que eu não fui malhar antes? Por que eu não fui fazer isso antes? E a gente se culpa muito, né? Ela fala muito sobre essa questão da velhice, né? Ela é maravilhosa, viu? Eu quero ver uma palestra dela também. Ela veio faz pouco tempo para cá, né? Ela é uma das escritoras brasileiras que tem sido mais traduzidas para as outras línguas e que tem conseguido naturalizar um pouco essa conversa sobre o fim. Sobre o fim da vida, né? Isso, porque a gente tem muito tabu, né, para falar disso, assim, desde de questões emocionais, de relacionamento, como de questões práticas mesmo, né, quando a gente resolve os BO na hora que alguém
parte dessa vida, né? Mas eu gosto bastante também Eu do também jeito que gosto. ela escreve, do jeito que ela fala. Né? Quem mais vai ter dica? Tem mais, Genilu? Olha, esse ano eu li até o Jorge Amado de novo. A Morte de Quincas Berro d'Água. Aê! Falou em Jorge Amado. Oh. A Morte de Quincas Berro d'Água é muito engraçado, né? Esse aqui é um livro super rápido para ler. E super gostoso também. Fazia tempo que eu não lia. A Natália comprou, ela foi na livraria, comprou um monte de livro para levar embora em março. Aí ela ia lendo, falou, isso aqui você vai levar embora. Aí quando eu fui lá em maio, ela me deu vários livros para trazer. Falou, mãe, mas você tem que ler, porque depois a gente quer conversar sobre o livro. Aí eu li, é tão gostoso. Aí Tem eu li. o Clube do Livro do Amaral aí, é? Oi? Tem o Clube do Livro dos Amaral aí? Tem, menina. Eu li Eduardo Luiz. Também. Que é autobiográfico, né? Daí ela falava, para de falar de criticar, porque eu não gosto muito de autobiografia. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou ler. Você terminou? Eu terminei de ler. E realmente ele vai melhorando. Mas é um livro autobiográfico, né? Ele escreve bem. Eu só não gostei que ele falou mal da Helena Ferrante, né? Então aí eu já não gostei. Mas eu li também. A gente pegando um pé do outro para ler. Agora o Carlos está acabando de ler O Jantar Secreto, que é do Rafael Montes. Do Rafael Montes. Eu tenho que ler O Jantar Secreto, que é a próxima discussão do Clube do Livro lá da Ivana, das filhas da Ivana. Jantar O Jantar Secreto. Tenho que ele ler. Tá acabando, eu tenho ele aí, se quiser. Isso é uma coisa que eu ainda estava conversando até com o Henri sábado, Lê. Que às vezes as pessoas falam, eu não gosto de ler, isso não é para mim. Na verdade, eu tenho uma teoria. Eu acho que a pessoa não encontrou o segmento que encaixa. Exato. Perfil, entendeu? Isso. Não existe quem não goste. Pelo menos se existe, não é uma boa pessoa. Aquela coisa. Eu acho que faz o maior sentido, Dri, porque olha só, não tem como a gente comparar, embora sejam livros, tudo é livro, né? Não tem como a gente comparar, por exemplo, Saramago, né, com a Ana Cláudia. É outra coisa. Não tem como a gente comparar Eduardo Luiz com, sei lá, Jorge Amado. Não tem, assim, é tão diferente, mas tão diferente, que de fato parece que é só uma questão de você encontrar aquilo que faz sentido, né? Eu tenho uma prova viva em casa. Meu marido nunca gostou de ler. Nunca. Não era a praia dele. Ele sempre falou que não tinha paciência, que não era. Hoje, se eu olhar ali do lado da cabeceira dele, tem 3 livros. Porque ele encontrou o nicho dele. Uma biografia de uma pessoa que ele admira. É uma coisa. O Carlos gosta de ler, mas ele voltou a ler biografia também, do Tim Maia, do Nelson Motta, e aí vai. Ele nunca vai ler, por exemplo, um romance de época que eu adoro. Nunca. Só que ele encontrou o Pai Rico, Pai Pobre lá, que ele tá lendo também. Ele encontrou um nicho. E hoje eu vejo ele lendo, eu fico super empolgada, porque para mim não importa. Importa que você leia, né? Então eu não acho que exista, não gosto de ler. Eu acho que a pessoa não encontrou o fio o seu lugar. Eu também acho que a pessoa não encontrou o seu lugar. E a gente combinou assim, desde o ano passado, ninguém leva celular pro quarto. Então a gente só acende a luz para ler livro, sabe? Então a gente não. E ele começou a ler, nossa, ele leu um monte de livro, todos fininhos, que dava. Lê esse aqui, lê esse aqui. Daí a gente começava a discutir do livro. Aí o amigo dele do Rio de Janeiro mandou um livro para ele ler, do Gabriel Garcia Marques também, que é Relatos de um Náufrago. Gabriel Garcia. E ele adorou o livro, daí eu li também. Super joia. Tá? A gente tá montando É um caminho sem volta, né? Tomara, né, gente? Muito bom, muito bom. Ai, gente, que delícia. Ó, chegamos 9h30 já. Olha só, Falei que se deixar, a gente vai papeando.
Eu amei. Eu falo que o único problema é que quanto mais eu converso, mais a minha lista do que eu quero ler aumenta. Vocês têm lista do que vocês querem ler? Eu tenho uma estante dos livros que eu não li separada. Ela Também, fica eu aqui no tenho. cantinho ali, ó, tá vendo? Essa estante aqui, ó. Aí ela tem uma pilha que é de contos e crônicas, tem uma dos clássicos, tem de poesia, tem várias ali, umas classificações. Só que eu estabeleço uma ordem, mas depois vem outras e furam a fila. Vocês têm fila? Vocês têm lista? Como é que vocês lidam com tudo que a gente quer ler? Eu furo a fila. Não. Para você ter uma ideia, eu, a Paula e a Rosane, a Rosane printa a tela dos livros que ela tem no Kindle para mandar para gente, com as opções, sabe, as capinhas assim, para gente. Ó, eu já li esses, sugestões, e aí a gente vai trocando. Mas não, eu acho que eu não tenho lista também. Eu acho que conforme vai. Sabe, você fala com alguém, te chama a atenção, aí você coloca naquela fila e vai. Ali, eu comecei a ler esse, ó, que você terminou? Ah, eu adorei esse Eu não livro. ia ler, eu comecei a ler Delicada Coleção de Ausência, eu parei. Não, na verdade, eu comecei a ler Véspera, que eu não tinha lido. Aí eu falei, eu vou ler esse primeiro. Eu tô quase acabando também agora. Eu gostei As também. Mulheres Leão de Teherã, né? É. Eu adoro Ele começou meio enrolado, assim, mas agora ele ficou uma sim, coisa ótima. sim, também achei. Eu É, gosto muito dos livros que têm na TAG. as mulheres e traz ali as culturas, seja nigeriana, seja afegã, iraniana, assim, eu gosto bastante, assim, eu acho que elas são bem fortes e bem significativas, eu gosto E bem muito, escrito, né, esse livro, né? bem Super, escrito, super bem escrito. bem escrito. Um livro muito forte, muito lindo, chama Honra. A escritora é Umrigar, 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 eu não vou saber falar o resto do nome dela, mas é muito bom também, nesse estilo, assim, É. gostei bastante, gostei Mas não dá bastante. tempo, né, gente? Eu não sei vocês, eu não consigo ler tudo. Aí eu fui arrumar aqui o espaço, aí eu olhei e tinha uma pilinha de livro, eu falei, mas por que esses livros estão separados? Aí, menina, é livro que eu não terminei, porque eu fui para outro, comecei e terminei outro, comecei e terminei outro, não terminei. E um deles é bem esse aqui, ó, Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que eu tô amando. Olha, Só que eu não terminei. Ou seja, agora está bem na minha frente para eu terminar. que legal. Por isso que agora eu escuto livro também, principalmente livros muito grandes. Eu descobri que escutando eu termino mais rápido do que lendo. Mas que hora você escuta? Eu escuto na academia Ah, isso que eu imaginei. e eu escuto cozinhando, pondo roupa no varal, lavando louça, assim, essas horas. E rende, É, rende né? bem. Porque eu só estou escutando podcast de inglês de aula quando eu vou andar. Aí eu coloco só quando eu estou sozinha, né? Mas também não na academia, só andando assim. Eu falei, que hora eu iria escutar um livro? Eu não tenho, assim, eu acho que eu não tenho tempo ainda. É, é que a minha rotina é diferente da sua, né, Jane? É, Porque, querendo ou não, se você está indo trabalhar à tarde, fixo, né? O meu uma é hora, flexível. O meu tem semana que não tem nada, eu tenho que me preparar para esses encontros, eu gosto de estudar um pouco, tudo. E aí tem os eventos, tem coisas que eu me comprometi a escrever, tem curso que eu faço, tem horário fixo de curso, mas assim, é diferente, né? Não é. A minha professora de inglês, eu saí da aula, que eu faço aula toda segunda, 2 horas, ela fala assim, eu só falo, agora eu não tenho aluno, eu vou ler mais 2 horas. Eu falei, você vai ler agora? Aí eu olho assim, 11 horas. Ela falou, vai ler das 11 à 1 da tarde. Eu falei, nossa, que delícia, né? Parar assim, falar, agora eu vou só ler.
Mas eu acho que essa é uma das vantagens do Kindle também, né? Eu confesso que eu fui um pouco resistente no início, porque essa questão do físico é forte pra gente. Mas, por outro lado, ele também te liberta, porque você não precisa estar com o livro físico o tempo inteiro, né? Você pequenininho, você bota na bolsa, e aí eu tô na fila do mercado, eu tô no consultório médico, eu tô, às vezes, viajando com o Houston, ele fica até bravo, porque se é um lugar que a gente não foi, ok, mas se é um lugar que a gente vai com frequência, na estrada eu tô lá conversa comigo, fala comigo. E eu, pera só um pouquinho, deixa eu só acabar esse capítulo. Uma amiga falou isso também. Ela gostou, ela falou, Jônia, é tão fácil para você. Ó, já acabei esse livro, eu não preciso nem viajar com 2 livros, 3 livros na mão. Eu já estou começando outro. Isso também eu falei para ler. Essa facilidade também de você não precisar. Eu terminei 10 horas da noite, terminei um livro. E eu quero outro, não tenho nenhum na mão, você já baixa e já começa. Aqui, né? E na academia também, numa esteira, eu ponho ali na frente e vou lendo. Você consegue ler na esteira? Você consegue ler ali? Eu tenho dificuldade. Na esteira eu tenho dificuldade. Na bicicleta, se for aquela mais confortável assim, até que vai. Mas como eu também estou com fone, estou deixando para ler em outro momento. Agora, o Kindle na cama à noite é uma bênção, né? Porque assim, você bota a letra do tamanho que você quer, você pode ficar sem óculos, pode apagar a luz, né? E sabe outra coisa que eu gosto muito do Kindle? É que você destaca os trechos que você gosta e depois tem um lugar, tudo que você destacou fica lá, né? Como se fosse um bloco de anotação seu. E aí, quando eu vou, por exemplo, nos encontros, nos livros que tem clube para conversar, no começo eu queria o físico, só que o físico, quando você está conversando, que você vai folhear para achar onde você destacou, não é tão prático quanto o Kindle que vai direto, né? É bom demais. Que legal. Eu vou tentar. Eu também estou um pouco resistente ainda, mas acho que é uma boa, sim. Eu não consigo desapegar do livro físico. Eu ainda compro muito livro e tem livro que eu tenho num recurso e daí eu compro outro. Se for a escritora viva ainda, eu vou ainda pedir autógrafo, que agora tem um livro autografado, foto com todo mundo. Nossa, qualquer dia eu vou fazer uma postagem. Eu nunca tietei ninguém, gente. Nunca tietei nem cantor, nem cantora, nem banda, nada, nunca. Não tive essa fase na minha vida. Agora, depois dos 50, vou nos eventos literários e quero tirar foto com todo mundo. Você tá muito chique agora. Faz parte. É isso mesmo. Meninas, vamos para a saideira agora. Eu vou de novo agradecer vocês, agradecer todo mundo que entrou aqui, participou. A irmã da Adri mandou um comentário que eu achei bem legal, que é sobre a gente tornar a leitura um hábito, que aí a gente acaba precisando encaixar a leitura na nossa rotina, né? A Juju disse que gostou muito de ouvir a gente, obrigada. Lembrando que a live vai ficar inteira depois lá no meu canal no YouTube, quem quiser retomar, até para poder anotar todas as dicas que a gente deu aqui, porque acho que foi o encontro que a gente teve mais sugestão de livro e também de filmes e séries relacionadas aí à literatura, e eu amei estar com vocês, não foi nada diferente do que eu imaginava. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, pela generosidade. Eu fiquei muito feliz de conversar aqui com vocês. Eu já sabia que vocês eram maravilhosas, porque vocês são minhas amigas e eu já amo muito. Mas agora está registrado, a gente vai ficar com obrigada. Eu adorei também. A Adri falou, senão vai até meia-noite a conversa. Se não para aí, senão nós vamos falar, você leu aquele, você leu aquele. Eu estou quase levantando para pegar o que não está ao alcance da mão.
Vamos para a próxima, vamos marcar na mesa de um bar. Ai, como eu topo. Por favor. Fechou. Eu também topo. Também, fiquei muito feliz. Eu também fiquei. Estar com vocês, é o que eu falei, é muito gostoso. A gente ficaria aqui trocando figurinha a noite inteira. É verdade, eu também gostei muito, Alessandra. Gostei muito mesmo de falar com vocês, de ouvir, e foi uma delícia. Precisamos marcar novamente, agora no bar mesmo, né? Combinado, então. Aí eu gente. levo o livro para você, Adriana, ó, tá aqui. Mora muito longe, Jane. Não Ai, é verdade. Eu vou mandar mensagem para você, a gente marca encontro para te entregar. É verdade. Isso Um mesmo. beijo, meninas. Tchau para todo Beijo, mundo. beijo. Uma Obrigada, ótima gente. semana Obrigada. e muito Adorei. obrigada, viu? Adorei. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.